Olá, contam-se muitas histórias sobre o minério na freguesia de São Lourenço de Ribapinhão nas décadas de 1940-50. Essas histórias chegam-nos de geração em geração até aos dias de hoje, algumas de certo modo romanceadas, sem que se lhes retire em todas elas um fundo de verdade. É certo que naquele tempo a vida das populações corria cheia de dificuldades, nomeadamente na freguesia de São Lourenço, onde o trabalho agrícola foi tantas vezes abandonado e substituído pelo trabalho penoso nas minas de wolfrâmio do Val das Gatas. O território da freguesia e dos arredores era concessionado e, por esse motivo, nem as juntas de freguesia, nem as populações residentes, nem mesmo os proprietários dos terrenos tinham direito a realizar quaisquer explorações daquele minério, o wolfrâmio, que era conhecido por ouro negro. De facto, o seu valor comercial era de tal maneira alto que seduzia qualquer um a efetuar o que naquele tempo chamavam raitada ou rapinada. Os mineiros eram os mais sacrificados, mas também os homens e mulheres que na separadora e na lavaria preparavam as pedras do minério. Assim, normalmente pela calada da noite, individualmente ou em pequenos grupos, abriam-se buracos, ainda hoje visíveis em algumas matas à volta do lugar do Val das Gatas. Muitas vezes o wolfrâmio encontrava-se logo à superfície. O pior eram os guardas, armados, que dia e noite patrulhavam a zona e ai de quem fosse encontrado na posse de qualquer pedra de wolfrâmio, por mais pequena que fosse. Por diversas vezes, a fuga inesperada era a solução e os sacos de serapilheira usados no transporte das pedras negras eram tão pesados, que, fugindo aos guardas, eram largados em locais escondidos, sendo depois procurados pela madrugada ou manhã do dia seguinte. Quantas vezes os sacos não chegavam para tanto wolfrâmio e, à falta de melhor, despiam-se as ceroulas e atavam-se na parte inferior, servindo de sacos, onde mais uns quilitros eram armazenados. A estrada não era alcatroada. Era feita em terra batida com cascalho misturado. E nessa mistura, aqui e ali, havia pedras de wolfrâmio, podendo ser retiradas do solo com uma simples chave da porta de casa. Pedras como estes dois exemplares. Pedras de wolfrâmio como estas que não valem nada hoje em dia, senão pela curiosidade. Pedras que, por exemplo, uma rapariga que na altura necessitasse comprar um tecido para um vestido, bastava-lhe uma destas pequenas pedras. Claro que depois existiam os receptadores locais que, por sua vez, levavam o minério aos maiores receptadores em Vila Real, por exemplo, ou à Timpeira. Esta vida de contrabando, podemos assim dizê-lo, era naturalmente para os mais corajosos, atribuindo-se aos menos arrojados esta cantiga. Eu no minério trabalhava, todos ganhavam, só eu não ganhava nada. Eu no minério trabalhava, todos ganhavam, só eu não ganhava nada.